Vamos falar sobre mudanças metabólicas na menopausa com a doutora Flávia Fairbanks. Feliz ano novo, linda, prazer em recebê-la. Que feliz de estar aqui com vocês também. E nós de você ter disponibilidade, porque tá todo mundo meio de férias ainda, né? Sim, mas falar de saúde a gente nunca entra em férias, né? E não pode, né? Não. Por que a menopausa começa antes da gente achar que ela tá começando? Porque a sensação é essa, não é, doutora Flávia? Olha, para cada mulher é de um jeito, né? Mas na verdade, assim, tem muitas mudanças que na verdade não são só da menopausa. O próprio envelhecimento já vem trazendo algumas alterações que às vezes são confundidas com uma menopausa, né? Então você tem que saber direitinho o que é do passar da idade e o que de fato é da menopausa. Até lembrando que a menopausa não vem na mesma idade para todas as mulheres. Então, a partir mais ou menos dos 40, 45 anos, você já pode começar a perceber algumas alterações que são secundárias a ela. Aqui, vamos começar falando do metabolismo, vamos lá, doutora? Então, o que a gente tem? O metabolismo, na verdade, é toda essa regulação interna do organismo. Como é que a gente faz para absorver e produzir energia para tudo que a gente precisa? E isso tem que ter um equilíbrio bastante adequado. Então, tudo isso daqui, que está na coluna da esquerda, o que entra no organismo, são as coisas que a gente precisa para produzir essa energia. E claro que tem que sempre priorizar uma energia boa, positiva, que não leve a danos o organismo. Então, todo mundo sabe que um ambiente mais oxigenado, ar puro, por exemplo. Muito melhor. Tomar água, muito líquido, quanto mais natural, melhor. Os alimentos mais saudáveis, né, ricos em substâncias mais naturais, sempre devem ser priorizados. E a energia química que é produzida secundária a tudo isso é que vai levar a gente a ter um pique para enfrentar o dia a dia. Perfeito. E depois que tudo isso acontece dentro do organismo, várias reações químicas ocorrem e precisam sair os produtos de degradação de tudo isso aqui. Através da eliminação, através do dióxido de carbono, que é o CO2, a gente elimina pela respiração. O suor, que é um mecanismo muito importante da gente eliminar toxinas, a própria respiração, a urina, as fezes e o calor produzido. Então isso tudo tem que estar muito equilibrado. Mas a menopausa, que é o foco do que a gente está falando hoje, pode ter um papel importante para deixar tudo equilibrado ou, por outro lado, desequilibrar tudo de uma vez e piorar os sintomas que às vezes já não estão sendo tão fáceis. Quer dizer, tudo que era automático e funcionava muito bem começa a ficar desregulado, bagunçado. Pode ficar desregulado, isso acontece em mais ou menos 50% das mulheres, então eu sempre falo, Boa. Tem sempre uma sortuda que fala assim, eu passei muito bem, não senti nada. Essa é uma sortuda de verdade. E tem os outros 50% que são aquelas mulheres que falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo, que nada mais está funcionando direito. Que isso são decorrentes dessas mudanças das alterações hormonais. Nós temos outra imagem ou não? Sim, temos várias. Ótimo, porque com imagem a gente memoriza melhor. Fica mais fácil. Próxima imagem. E olha lá, principais inimigos do metabolismo durante a menopausa. E o bicho preguiça, sedentarismo. Exatamente. Então, o que acontece? A própria menopausa já deixa a mulher numa situação de poupar energia, porque a natureza entende duas coisas. Primeiro, ela não sabe como é que vai ser o fenômeno da velhice, da senilidade mais tardia. Então é como se ela tivesse que poupar agora, porque daqui a pouco talvez você não tenha mais energia para correr atrás do alimento. Lembre-se que para a natureza nós ainda somos da idade das cavernas. Nós não somos mais, mas o nosso organismo não sabe disso. Ele acha que você vai ter que poupar nessa fase para conseguir passar por uma velhice depois mais adequada. Perfeito. Consequentemente, tudo vai estar conspirando para que você poupe energia, o que na verdade se traduz em poupar gordura, o que leva muitas mulheres à infelicidade. De qualquer maneira, o sedentarismo contribui ainda mais e ele pode ser agravado, porque às vezes a mulher, pelos sintomas da própria menopausa, ela já fica mais cansada. Por quê? Porque não dorme direito, tem onda de calor, acorda a noite inteira, então não tem aquele sono gostoso, reparador. Ou seja, durante o dia não tem disposição. Exatamente, acorda cansada. E se ela acorda cansada, que pique que vai ter para ir para a academia? Super compreensível. Muito difícil. Consequentemente, poupa mais energia, ou seja, gasta menos ainda e acaba engordando. Então, o sedentarismo é o inimigo número 1. Mexa-se para manter um corpo ativo e o peso adequado. Próximo inimigo, falta de hidratação, ou seja, água no organismo. É impressionante como as mulheres têm um hábito ruim de beber água, desde sempre. Assim, hábito ruim de beber? O hábito, na verdade, a gente deve beber água, mas assim, a gente tenta se poupar. Isso acontece desde a infância. Para você ter uma ideia, se você vê as meninas brincando, normalmente... Já vou pegar minha água, foi ela... Eu vivo com o copinho, mas é por causa do ar-condicionado. Exatamente. Mas o que acontece? É muito comum numa população de crianças, de meninas, você ter sempre aquela menininha que está trançando as perninhas e não quer perder tempo para fazer xixi. Automaticamente, ela não quer parar a brincadeira, não quer sair no meio da aula, constrange-se em falar que tem que ir ao banheiro e vai podendo criar um hábito ruim de beber pouca água.
Nessa fase, o organismo precisa de muita água, porque ele está produzindo muita toxina. Se você já tem um hábito ruim da vida toda, você vai acabar bebendo menos ainda. Que foi um hábito da vida, você leva para essa fase. Exatamente. Então, a gente precisa priorizar a educação infantil já, de estimular as meninas a beberem água e que isso se leve para a vida toda. Nessa fase, quem não bebeu água, então está perdido? De jeito nenhum. Mas comece a andar com a garrafinha. Esse é um hábito muito saudável, porque o organismo precisa eliminar as toxinas. Lembrando que o suor é um método de eliminar. Outro engano importante das mulheres... Só um parênteses. E estando com a garrafinha, porque às vezes a gente esquece de tomar água. Estando com a garrafinha, a gente lembra e vai dando pequenos golinhos ao longo do dia. Sem dúvida. E você acaba chegando na condição adequada, ou na quantidade adequada, de cerca de 2 litros de água por dia. Não vale suco, não vale refrigerante, é água. Aí você está realmente hidratando o teu organismo. Tá. Um outro senão que eu acho importante a gente falar aqui é que é muito comum as mulheres acharem que estão suando muito na fase da menopausa porque bebem muita água e começam a reduzir mais ainda essa ingestão. Então é importantíssimo falar, isso aqui é um mecanismo para eliminar toxinas e deve ser estimulado. Então quanto mais transpirar, melhor, mais está eliminando. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Próximo inimigo... Maus hábitos alimentares. Eita, aí, hein? Aí a gente entra num terreno perigoso, porque o que acontece? Outros sintomas da menopausa bastante frequentes são: a mulher pode ficar mais angustiada, mais deprimida. É comum, as oscilações hormonais podem levar a esse tipo de sintoma. Muitas delas acabam descontando na comida e começam a se permitir pequenos prazeres, que falam assim, antes eu evitava, mas agora eu não quero mais evitar. Chega, porque cansei. Chega, tô cansada disso e assim por diante. Nesse cenário, já pensando num organismo que está poupando energia e facilitando o ato de engordar, pode imaginar o estrago que não faz os hábitos alimentares ruins, né? Tá. Então é mais um cenário difícil para a gente lidar. Perfeito. Próximo inimigo. Problemas hormonais. Mas aí, o que a gente pode fazer, doutora Flávia? Então, os problemas hormonais, eles são naturais no sentido de que a menopausa é caracterizada pelo declínio da produção hormonal. Tá. Porém, para as mulheres que estão sintomáticas ou passando mal pela menopausa, precisa ter uma avaliação ginecológica adequada para saber se ela não pode contemporizar esses problemas, por exemplo, repondo hormônios nas mulheres que tiverem indicação para isso. Tá, então é possível também equilibrar. Equilibra o equilíbrio adequado e de maneira que ela restaure a qualidade de vida. Uma dúvida. Eu ouço muitas questões sobre reposição hormonal. Sim. E aí, como é que a gente faz? Hoje em dia está bem certo de que reposição hormonal deve ser indicada para as mulheres que têm sintomas importantes na menopausa e que precisam ter um cuidado melhor para restaurar a qualidade de vida. Tá. Reposição hormonal não é tratamento para uma série de questões. Perfeito. Próximo inimigo. E o sono inadequado. A gente dorme mal mesmo, né? Dorme. Tem no 2 calor, fatores. piora. Exatamente. Agora são 3 fatores, né? 3 Esse calor fatores. que está fazendo agora, Nossa então, senhora. está ficando de enlouquecer. Mas principalmente, a própria oscilação hormonal, a queda do estrogênio que a gente tem como um bom regulador de sono, vai favorecer um prejuízo da qualidade do sono. E aí entra num círculo vicioso que ela começa a não descansar, picota a noite inteira, acorda, tira o lençol, abana, põe o lençol, liga o ventilador, tira o ventilador Toma e assim um banho, por diante. volta. Fica aquele sono que você não descansa nada, passa o dia inteiro morrendo de sono e aí ela começa a fazer pequenas sonecas em horas inadequadas. É aquela mulher que senta para assistir televisão, espero que não esteja acontecendo agora, e dorme na frente da televisão. Dorme um pouquinho antes do jantar. Então ela faz pequenos intervalos de um sono não reparador. Consequentemente, ela nunca vai estar fazendo aquele sono adequado e profundo que descansa de fato. Quer dizer, é um período sofrido e complicado. E ele precisa ser bem visto, porque eu sempre conto uma história para as pacientes e eu acho importante. Conte. Que é o seguinte, a gente passa mais de 1/3 da vida na pós-menopausa. Antigamente, não era isso que acontecia. A gente não As mulheres vivia tinham uma tanto. expectativa muito pequena de vida. Então, chegava nesse momento, então tá próximo da época de morrer. Graças a Deus, hoje em dia não é mais nada disso. Então, a mulher que está com 50 anos, ela está super ativa. E ela tem mais 20, 30 de produtividade pela frente. Não é justo passar por tudo isso sem tratamento. E não precisa, né? Não precisa. Vamos às perguntas sobre questões da menopausa. A primeira pergunta da Ana Paula. Aplicação de estrógeno creme para amenizar a secura vaginal interfere de alguma forma no metabolismo feminino? Essa pergunta é bastante interessante porque existem várias formas de estrógeno que podem ser aplicadas. As concentrações e as substâncias exatamente não são as mesmas. Existem uns que não são para serem absorvidos, exceto pela mucosa vaginal, e existem outros que são usados como uma forma de reposição hormonal de fato. Então, dependendo do que for colocado, pode sim interferir no metabolismo. Perfeito.
Próxima pergunta enviada pela Márcia. Sempre tive tendência a acumular gordurinhas nos quadris e coxas, mas após a menopausa, o culote sumiu. Só que, em compensação, agora estou engordando mais no abdômen. Por que que isso acontece nesta fase? Doutora Flávia Fairbanks. Márcia, você facilitou a minha vida, porque eu precisava falar disso. O que acontece? Você está percebendo exatamente a alteração metabólica mais importante, que é a mudança da estrutura da distribuição da gordura do seu corpo. Então, na menopausa, o corpo feminino vai se aproximar um pouco mais da estrutura masculina. Para você ter uma ideia, a mulher antes da menopausa, a gente fala que ela tem um formato de pera. Ela é fininha em cima e mais gordinha embaixo na parte do quadril, que é justamente o culote. Após a menopausa, a gente fala que ela vai ter um formato de maçã. Ela fica mais redondinha, então ela acumula muito mais gordura que na região da cintura abdominal. Essa gordura não é boa, é a gordura visceral, que está relacionada ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, de hipertensão. Então isso tem que ser combatido através de uma alimentação adequada e exercícios físicos. Perfeito. Próxima pergunta da Cláudia. Utilizar a pílula anticoncepcional por um longo período pode favorecer o desenvolvimento de algum problema metabólico quando eu estiver na menopausa? Não, Cláudia, você não precisa se preocupar com isso, porque a pílula anticoncepcional tem uma concentração bastante conhecida de hormônios, são hormônios sintéticos e ela não está inibindo o seu ovário da produção dos hormônios básicos que vão assegurar a transição da menopausa mais tranquila. Então, a pílula anticoncepcional não vai atrapalhar o fenômeno da menopausa de jeito nenhum. Ótimo. Próxima pergunta. Carmen, dietas rigorosas são recomendadas nesta fase para manter o metabolismo acelerado? Boa pergunta também, né? Boa pergunta também. Então, na verdade, Carmen, tudo vai depender do tipo de dieta. Claro que a gente tem uma gama de dietas aí no mercado, mas o ideal é você fazer uma dieta equilibrada. O termo tem que ser equilibrada e não rigorosa. Rica em vitaminas, proteínas, carboidratos de uma origem boa, né? São aqueles açúcares bons. O seu organismo vai precisar de tudo isso. Lembrando que ele vai estar numa fase de oscilação hormonal, então quanto mais natural for a sua dieta, melhor. Tá. Próxima. Marta, ter algum distúrbio na tireoide, como por exemplo hipotireoidismo, pode ocasionar mais problemas no metabolismo durante a menopausa? Hipo e hiper, pode? Exatamente, os dois, na verdade, Marta. A tireoide, quando ela não está equilibrada, ela vai trazer muitos sintomas que podem ser confundidos, inclusive, com sintomas da menopausa. Agitação, o hipotireoidismo, no caso, lentidão, perda de peso, ganho de peso, né? Dificuldade na perda de peso, o intestino muito mais preguiçoso. Tudo isso você pode falar, mas será que é da menopausa ou da tireoide? Então, uma premissa básica é, antes de começar um tratamento de menopausa, dá uma olhada nessa tireoide, deixá-la ajustadíssima. Depois a gente enfrenta os fenômenos de menopausa. Para o hipo e para o hiper também? Os dois, na verdade. A tireoide é uma glândula que ela precisa estar sempre alinhada com os órgãos reprodutores. Então, ela tem que estar equilibrada. Tá. Mais uma pergunta. Simone, existe alguma relação entre metabolismo lento pós-menopausa e câncer? Simone, isso também facilitou minha vida, porque esse é outro aspecto que a gente precisa conversar. Aquele acúmulo da gordura visceral, ela é uma gordura ruim, como eu falei, e essa gordura está associada a longo prazo ao desenvolvimento de um risco maior dos cânceres hormônio-dependentes, que são câncer de mama, câncer de endométrio, que é aquela pelinha que recobre o útero por dentro, câncer de ovário e alguns tipos de câncer de intestino. Então, não é que você tenha o metabolismo levando ao câncer, o metabolismo leva ao acúmulo de gordura e esse acúmulo de gordura pode favorecer um cenário que pode propiciar o aparecimento de um câncer. Tá. Portanto, combater essa gordura abdominal é muito importante. Tá. Adoro o jeito que você explica. Obrigada. A gente entende tudo, no meio vai outra dúvida, ela explica, doutora Flávia Fairbanks é médica ginecologista, telefone da doutora Flávia 11 3885 3937. 11 3885 3937. É o telefone do consultório? Do consultório. Ah, tá bom. Então é o telefone direto dela, 3885 3937. Site femcare.com.br. Fem de feminino e care é care, então é femcare.com.br. O Instagram da doutora Flávia é @clínica_femcare. F-E-M de Maria, femcare. @clínica_femcare. Muito obrigada. Adorei participar. Feliz ano, volte pra muitas você também. vezes. Tomara que a gente consiga conversar bastante tempo esse mês. Vamos, então, vamos tá bom. sobre vários assuntos, todos ligados à nossa condição de mulher. Perfeito. Obrigada, doutora Obrigada Flávia. a você.